Hello, galera! Mais um dia estamos aqui juntos, graças a Deus. Nosso terceiro dia de estudo bíblico. Ontem nós lemos Gênesis de 4 a 7. Chegar perto aqui. E hoje nós vamos ler Gênesis de 8 a 11, certo? Então, sejam bem-vindos a mais um. Vamos iniciar com a nossa oração? Vamos lá. Oi, Deus, eu estou aqui diante de Ti, com o coração puro e humilde, te peço. Silencia o barulho dentro de mim, acalma minha mente e limpa o meu coração. Hoje eu quero aprender aquilo que o Senhor tem para mim. Mostra-me onde eu preciso mudar, fortalecer e entregar. Direciona os meus passos, fala comigo através da Tua palavra. Que cada palavra lida crie raiz em mim e produza frutos. Assim te peço e agradeço. Amém. Então, vamos lá. Deixa eu fechar. Vamos iniciar com Gênesis 8. Teve o dilúvio, certo? Agora nós vamos para o fim do dilúvio. Tá chovendo, eu espero que não esteja fazendo barulho. Mas, se eu achar que tá muito barulhento, eu vou fechar a janela. Fim do dilúvio, Gênesis 8. Então, Deus lembrou-se de Noé, e de todos os seres vivos e de todos os animais que estavam com ele na arca. Por isso, Deus fez soprar um vento sobre a terra, e as águas abaixaram. Foram fechadas as fontes do abismo e as comportas dos céus, e foi aprisionada a chuva dos céus. As águas foram se retirando pouco a pouco de cima da terra, e tinham diminuído ao fim de 150 dias. Deus prometeu que... Vou ter que fechar. Só um minuto. Voltando. Deus tinha prometido que choveria 40 dias e 40 noites, mas não era só parar de chover. Tinha que esperar as águas baixar. Então, a água tinha diminuído em 150 dias. No dia 17 do 7º mês, a arca pousou sobre os montes de Arate. Arate é a atual Turquia. As águas foram diminuindo até o 10º mês. No primeiro dia do 10º mês, apareceram os cumes das montanhas. Ao cabo de 40 dias, Noé abriu a janela da arca que tinha feito e soltou o corvo. Este saiu, indo e voltando, até que as águas secaram por cima da terra. E depois ele soltou a pomba, ao pé dele, para ver se as águas tinham diminuído da face da terra. Como a pomba não encontrou sítio onde pousar a planta do pé, ela voltou para ele, porque havia água sobre a superfície de toda a terra. Então ele soltou para ver se ela não voltava. Se ela não voltasse, é porque ela parou em algum lugar, então estava seco. Só que ela voltou, então quer dizer que ainda estava molhado. Então ele estendeu a mão, agarrou e fez ela entrar para a arca de novo. Ele esperou mais outros 7 dias e voltou a soltar a pomba para fora da arca. E a pomba voltou junto dele à hora do entardecer, trazendo um bico, uma folha verde de oliveira. Então Noé reconheceu que as águas tinham diminuído por cima da terra. Então já começou a aparecer as plantas, mas ela ainda voltou. Então quer dizer que não tinha terra suficiente ou terra seca para eles descerem da arca. Então ele esperou mais 7 dias e soltou a pomba de novo. Mas ela não voltou mais para junto dele. O que a gente aprende aqui? A gente aprende que Moisés tem muita paciência. Ele esperava 7 dias, esperava e mandava a pomba, voltava. Então ele tinha paciência o suficiente para ver se era o tempo certo de descer da arca. Então, aconteceu que no ano 601, no primeiro dia do mês, as águas tinham secado por cima da terra. Noé retirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a superfície do solo tinha secado. No 27º dia, então, no primeiro dia do mês, ele viu que estava tudo seco. Ele podia ter descido nesse dia. Ele desceu? Não, porque Deus não falou para ele descer.
no 27º dia do 2º mês, depois ainda, a terra estava seca. Então, Deus falou a Noé: sai da arca, tu e contigo a tua mulher, os teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Faz sair contigo todos os seres vivos que estão contigo, de toda a carne, as aves, os animais domésticos, todos os répteis que rastejam pela terra. Que eles se espalhem pela terra, que sejam fecundos e se multipliquem pela terra. Então, aqui a gente vê que Noé viu que estava tudo seco, mas ele esperou o tempo de Deus. Se você estivesse lá, você ia ter paciência de esperar? Depois de você ter ficado esse tempo todo, mais de ano, dentro de uma arca, junto com um monte de animal, só vendo a chuva cair, e depois a chuva parou de cair, você ainda não podia descer. Quando você viu que podia descer, você vê que tá tudo ok. Você espera o tempo de Deus, ou você desce no seu tempo? Então aqui a gente aprende a ter paciência e esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. O tempo de Deus, ele é perfeito. Então, ele mandou todo mundo descer. Então, Noé saiu e com ele os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Todos os seres vivos, todas as aves, todos os répteis que rastejam pela terra, segundo as suas espécies, saiu da arca. Aqui ele não fala dos animais aquáticos. Ele não fala de peixe, ele não fala de baleia. Então, eu li que dá a entender que ele não colocou animais aquáticos porque, como ia chover, os animais aquáticos estariam no habitat natural deles. Então, para eles ia estar ok. Então, ele salvou, preservou a vida de animais que não conseguiriam viver embaixo de um dilúvio. Então, os animais aquáticos ainda iam continuar lá do mesmo jeito. Noé construiu um altar para o Senhor logo que ele desceu. E tomando de todos os animais domésticos puros e de todas as aves puras, ofereceu holocausto no altar. O holocausto significa um animal inteiro queimado. Ele faz um altar para agradar o Senhor, para agradecer ao Senhor. Ele não tinha interesse nenhum, ele fez de bom coração. O que a gente falou lá atrás de Caim e Abel? Quando Caim fez uma oferta que não foi de bom coração, que ele não fez de coração genuíno, Deus não se agradou. Então, Deus se agrada quando a oferta é generosa, é sem querer algo em troca, sem interesse. Então, aqui, Deus também se agrada com a atitude de Noé. Ele faz a festa, né, queima um animal, faz um altar para glorificar, agradecer a Deus. Então, Deus fica feliz com a oferta feita por Noé. Então o Senhor sentiu o agradável perfume e o Senhor disse no seu coração: não voltarei a amaldiçoar o solo por causa do homem, porque o impulso do coração do homem é mau desde a sua juventude. Nem voltarei a atingir qualquer ser vivo como fiz. Durante todos os dias da terra, sementeira e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Então Deus faz a promessa de que não vai mandar outro dilúvio. Finalizamos o 9. Deus abençoou Noé e seus filhos e disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra. Foca nisso aqui, porque lá no final a gente vai ver que eles não obedeceram. Os filhos não obedeceram, no caso, né? O temor e o medo diante de vós estarão em todos os seres vivos da terra, em todas as aves do céu, e sobre tudo o que rasteja pelo solo, e todos os peixes do mar. Eles foram postos nas vossas mãos. Tudo que se move está vivo, servirás de alimento, como vos dê as plantas verdes, dou-vos tudo isso. Antes eles podiam comer todas as plantas que tinha, né? Todas as plantas, todas as frutas. Antes não podia comer carne. Então aqui ele libera para comer carne. Porque ele viu que a necessidade, né? Agora é outra, e Deus abençoou que poderia comer carne. Contudo, não deveis comer a carne com a sua alma, isto é, o seu sangue, então não pode comer com sangue vivo. Quanto ao vosso sangue, eu pedirei responsabilidade pelas vossas vidas. Pedi-la-ei da mão de todos os viventes e da mão do homem, da mão de cada homem, seu irmão, pedirei responsabilidade da vida do homem. Quem derramar o sangue do homem por um homem, o seu sangue será derramado. Aqui ele está
falando que vai ter consequências se vocês pecarem. Isso aqui é errado, não pode. Quanto a vós, sede fecundos e multiplicai-vos, difundi-vos pela terra e exercei domínio sobre ela. Deus falou a Noé e aos seus filhos que estavam com ele, dizendo: quanto a mim, eu estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós, e com todo ser vivo que está convosco, com as aves, com os animais domésticos e com todos os seres vivos da terra que estão convosco, de entre todos os que saíram da arca, isto é, para todos os seres vivos da terra. Estabelecerei a minha aliança convosco para que toda a carne não volte a ser destruída pelas águas do dilúvio, e não voltará a haver um dilúvio a destruir a terra. Aqui ele está se comprometendo, falando que não vai ter outro dilúvio. Deus acrescentou: este é o símbolo da aliança que eu coloco entre mim e vós, e todo ser vivo que está convosco ao longo das gerações para sempre. Acontecerá que quando eu fizer aparecer as nuvens sobre a terra, e nas nuvens tiver aparecido o arco, que é o arco-íris, recordar-me-ei da minha aliança que existe entre mim e vós e todos os seres vivos, toda a carne, e não voltará a acontecer que as águas do dilúvio destruam toda a carne. O arco estará nas nuvens, e eu vê-lo-ei para recordar a aliança eterna entre Deus e todo ser vivo, toda a carne que existe sobre a terra. Deus disse a Noé: este é o símbolo da aliança, e eu estabeleci entre mim toda a carne que existe sobre a terra. Então, o arco-íris é um símbolo de que Deus é fiel às promessas dele. Eu vi aqui, lá na parte que ele fala que não pode matar outra pessoa, não pode tirar o sangue, né? Fala aqui que a maior razão para respeitar a vida do ser humano é o fato do ser humano ser feita à imagem e semelhança de Deus. Então, você não vai tirar uma vida que é a imagem e semelhança de Deus. Então, bênção e maldição de Noé aos seus filhos. Os filhos de Noé que saíram da arca eram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Estes três são os filhos de Noé. Então, Sem, Cã e Jafé são filhos de Noé. E a partir deles foi povoada toda a terra. Noé voltou a ser um homem da terra, né? Voltou à vida normal, voltou para a rotina. Quando a gente volta para a rotina, a gente às vezes se perde, né? Nessa conexão com Deus. A gente se enche de outras coisas e se esquece de encher de Deus. Às vezes não se esquece, mas se ocupa de outras coisas e esquece que Deus é o primeiro. Então aqui, Noé voltou para a vida normal dele. Então, Noé tinha plantado uma vinha. E ele bebeu o vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Um dos filhos dele, o Cã, que é o pai de Canaã, ao ver que ele estava pelado lá dentro, nu, ele foi contar aos seus irmãos que estavam fora. O que isso mostra? O que eles falam sobre isso? Eles falam que ele deveria ter vestido o pai dele. Só que não, ele decidiu zombar do pai dele. Ele foi contar pros irmãos no sentido de zombaria. Então, nisso ele errou. O que ele deveria ter feito? Ele deveria ter ido tampar o pai dele, sem precisar os outros verem. Então, Sem, Jafé, quando ele contou para os irmãos, Sem e Jafé, que os irmãos pegaram a capa, os dois puseram nos ombros dos pais, puseram no ombro, andou de costas até o pai e tampou o pai dele, cobriram a nudez do seu pai. Aqui fala que eles cobriram o pecado do pai. Aqui fala que nós devemos cobrir o pecado dos outros com amor. A gente não espalha o pecado do outro, a gente não conta fofoca, a gente não fala, fulano fez isso e isso, fulano pecou. Não, a gente cobre os pecados. Não é porque é pra gente tampar os pecados. A diferença é não causar burburinho, não causar fofoca. Ninguém precisa saber os pecados dos outros, entendeu? Deus já sabe o que está acontecendo. Então, eles cobriram a nudez. Tendo seu rosto virado para trás, não viram a nudez de seu pai. Tá. Quando ele fala que Noé bebeu vinho e ficou bêbado, eles falam que mesmo uma pessoa de muita fé, ela pode errar, ela pode escorregar, ela pode pecar. Então, ser uma pessoa de muita fé, ser uma pessoa muito religiosa,
não isenta a pessoa de cometer os erros. Então, voltando. Não virou nudez seu pai. Quando Noé despertou do efeito do vinho e soube o que tinha feito o seu filho mais novo, Cã, que Cã foi lá, contou, zombou dele, ele disse: maldito seja Canaã. Canaã era o filho de Cã. Ele amaldiçoou o filho. Isso aqui significa que o pecado ele tem efeito em gerações futuras. O pecado não vai atingir só você, mas gerações futuras. Que ele seja o servo dos servos para os seus irmãos. Depois disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e que Canaã seja o seu servo. Que Deus dilate Jafé e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã seja o seu servo. Então ele amaldiçoa Canaã para ele ser servo deles. Noé viveu 350 anos depois do dilúvio. O total dos dias de Noé foi de 950 anos e depois morreu. 10. 10 é o povoamento da terra depois do dilúvio. É uma tabela das nações. Eu vou ler e depois vou falar para onde que cada um foi, para ficar mais entendível. Esta é a genealogia dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Após o dilúvio nasceram os filhos. Filhos de Jafé foi Gomer, Magog, Madai, Javã, Dubal, Mexé e Tirás. Filhos de Gomer foi Askenaz, Rifá, Togarma. Filhos de Javã foi Elixia, Tarsis, Quitim e Rodanim. Deles derivaram os povos das ilhas dos seus territórios, cada um segundo a própria língua e segundo as famílias e povos. Então, os filhos de Jafé, eles são os povos que habitaram Europa, Ásia Menor, que é a região da Turquia, e áreas ao norte de Israel. Os filhos de Cã foram Cush, Mizraim, Put e Canaã. Os filhos de Cush foram Seba, Havilá, Sabitá, Ramá, Sabitecá. Os filhos de Ramá foram Sabá e Dedã. Cush gerou Nimerode. Este foi o primeiro herói sobre a terra. Foi herói de caça diante do Senhor, pelo qual se costuma dizer, como Nimerode, herói de caça diante do Senhor. O núcleo primeiro do seu reino foi Babel, Uruk, Acade e Calné, na terra de Shinear. Daquela terra saiu para Assur e construiu Nínive, Reobotir e Calá, e depois Recém entre Nínive e Calá, esta é a grande cidade. Mizraim gerou os de Lud, os de Anem, os de Leab e os de Naftu. Também os de Patros, os de Caslu e os de Caftor, de onde saíram os filisteus. Então, os descendentes de Cã foram para a África, Oriente Médio, isso, África e Oriente Médio, se eu não me engano. E também região ao sul de Israel, isso. E Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et, assim como Jebuseu, Amorreu, Girgazeu, Ieveu, Araqueu e Sineu, Arvadeu, Semureu, Amateu. Depois disso, dispersaram-se as famílias dos cananeus. As fronteiras dos cananeus estendiam-se de Sidom, da região de Gerar, até Gaza, em direção de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim, até Lecha. Tais são os filhos de Cã, segundo as suas famílias e as suas línguas, como as terras dos seus povos. Também a Sem nasceram os filhos. Ele é o pai de todos os filhos de Eber, irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem foram Elam, Assur, Arfaxad, Lud e Arã. Filhos de Arã foi Ulsi, Ul, Geter e Mas. Arfaxad gerou Shela e Shela gerou Eber. A Eber nasceram 2 filhos. O primeiro foi Peleg, porque no seu tempo foi dividida a terra. O nome do seu irmão foi Joctã. Joctã gerou Almodad, Shelef, Assarmavet, Jara, Adorã, Uzal, Diclá, Obal, Abimael, Sheba, Ofir, Ra. Mais um dia meu celular me sabotando sem memória. Agora eu terminei de apagar tudo. Eu acho, né? Vamos ver se agora dá. Continuando. Ofir, Havilá e Jobabe. Todos eles são filhos de Joctã. Estes habitavam desde Mesh até Sefar, a montanha do Oriente. Eles são filhos de Sem, segundo as suas famílias e as suas línguas, nas suas terras e nos seus povos. E essas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nos seus povos. Foi a partir deles os povos que dispersaram pela terra depois do dilúvio. Então, os descendentes de Jafé habitaram a Europa, a Ásia Menor, que é a Turquia e áreas do norte de Israel.
os descendentes de Cã, eles habitaram África, Oriente Médio e o sul de Israel. E os descendentes de Sem foram os hebreus, que era Israel, arameus, assírios e árabes. Então, fechou aqui o Gênesis 10. Agora, em Gênesis 11, a gente fala sobre a Torre de Babel. Aconteceu que toda a terra tinha a mesma língua e as mesmas palavras, e quando os homens migraram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Shinear, que é a atual Iraque, a antiga Babilônia, e estabeleceram-se lá. E disseram uns aos outros: vamos, façamos tijolos e cozamos-los ao fogo, pois o tijolo servia-lhes de pedra e o betão servia de argamassa. Aqui já tem uma quebra, porque eles fizeram tijolos e Deus fazia pedra, então já estava uma quebra com o que Deus fazia antes. Depois disseram: vamos, construamos para nós uma cidade e uma torre, cujo cimo chegue aos céus, e façamos para nós um nome grande, de modo a não sermos dispersos pela superfície de toda a terra. Deus falou para povoar a terra, e de povoai, se multiplicai. E aqui eles estavam indo contra o que Deus falou. Eles estavam com arrogância porque queriam um nome grande. E tudo isso fazendo contra o que Deus queria. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam a construir. O Senhor disse: eis que eles são um único povo e têm todos uma única língua. Se começarem a fazer isso, daqui em diante nada mais vai ser impedido de tudo que eles planejam fazer. Vamos, ele estava convocando a Trindade. Então era Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos, pois, descer e confundir ali mesmo a sua língua, de modo que eles não compreenderão a língua um dos outros. Depois o Senhor dispersou-os a partir dali pela superfície de toda a terra, e eles desistiram de construir a cidade. E por isso ele deu o nome de Babel, que é a mesma coisa que Babilônia, que são símbolos de atividades contra a Bíblia. Então, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e a partir dali o Senhor dispersou pela superfície de toda a terra. Essa é a genealogia. Aqui, quando eles falam da Torre de Babel, eles estavam fazendo planos para benefício próprio. Eles não estavam fazendo planos pensando em beneficiar o Senhor, em propagar o nome do Senhor. Não, eles estavam fazendo para benefício próprio. Eles gostaram dali e queriam ficar ali. E ali onde era essa antiga Babilônia, era entre os rios Tigre e Eufrates. Aqui. Tá vendo Babel aí? Então, para eles era muito bom ficar ali. Era uma cidade boa, irrigada, de canal, e era uma cidade que antes era o Jardim do Éden, né? O Jardim do Éden era ali. Então, para eles estava bom. Só que você não pode fazer isso. Você não pode fazer as coisas como você bem quer, sem ter autorização de Deus. Então, assim, a gente tá construindo a nossa vida sozinho, tá construindo pelo que a gente quer, ou a gente tá deixando Deus guiar a gente. Então, pensando nisso, né? Essa é a genealogia de Sem. Com a idade de 100 anos, Sem gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Depois de ter gerado Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Arfaxade viveu 35 anos e gerou Shela. Depois de ter gerado Shela, ele viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Shela viveu 30 anos e gerou Eber. Depois de ter gerado Eber, Shela viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Eber viveu 34 anos e gerou Peleg. Depois de ter gerado Peleg, ele viveu 430 anos e gerou filhos e filhas. Peleg viveu 30 anos e gerou Reu. Depois de ter gerado Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou filhos e filhas. Reu viveu 30 anos e gerou Serug, e depois de ter gerado, Reu viveu 207 anos e gerou filhos e filhas. Serug viveu 30 anos, depois de ter gerado Naor, viveu 200 anos e gerou filhos e filhas. Naor viveu 29 anos, gerou Tera. Depois de ter gerado, viveu 119 anos e gerou filhos e filhas. Tera viveu 70 anos e gerou Abraão, Naor e Arã. Você vê que vai diminuindo a expectativa de vida, né? Ele tinha 209, depois
o outro 207, o outro 200, depois 119. Então, você vê que vai diminuindo. Essa é a genealogia de Tera. Tera gerou Abraão, Naor e Harã. Harã gerou Lote. Depois Harã morreu na presença de Tera, seu pai, no seu país natal, em Ur dos Caldeus. Abraão e Naor tomaram para si mulheres em casamento. O nome da mulher de Abraão seria Sarai, e o nome da mulher de Naor seria Milca, filha de Harã, que era pai de Milca e pai de Gisca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tera tomou consigo seu filho Abraão e o seu neto Lote, filho de Harã, e a sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir para a terra de Canaã. Eles estavam indo para a terra de Canaã, só que eles pararam no meio do caminho. Eles pararam em Harã e ficaram ali. Os dias de Tera foram 205 anos e Tera morreu em Harã. Então a gente vê que vai começar a história aí de Abraão, né? Vai mandar ele ir para a terra de Canaã. Mas amanhã nós vamos para Jó. Acho que acredito que nós vamos para Jó, pelo cronograma. Mas amanhã será uma grande surpresa. Vamos ver. Obrigada pela participação. Quem gostou, dá um like. Compartilha com os amigos. Vamos iniciar esse estudo bíblico juntos. Vamos continuar firme e forte. Hoje, com muita dificuldade, eu regravei esse vídeo 3 vezes, porque a memória não estava dando mesmo. E a memória do meu celular tá muito ruim. Mas vamos ter fé que eu apagando as coisas diariamente, eu consigo manter essa gravação. Tá ficando em torno de 30 minutos, então vamos ter fé que apaga uma coisa, faz outra e vai dar tudo certo. Obrigada pela participação. Quem tiver algo para acrescentar, comenta aí embaixo. Se inscreve para ter o sininho todo dia que chegar a notificação.